continuação do capítulo 2 do livro de Luciano Subirá de todo o coração. O amor pode crescer. A consciência da pequenez do nosso amor a Cristo não deveria trazer sentimento de culpa, e sim servir de trampolim para um salto de crescimento. O fato de reconhecer a distância do alvo deve levar a uma maior dedicação do atirador, e não o contrário. Lembre-se que anteriormente Simão Pedro achava que amava o Senhor a ponto de dar a própria vida por ele, até que na prática negou a Jesus. Decepcionado, chorou amargamente, e em meio a esse dilema Cristo, com 3 perguntas, levou o apóstolo a examinar a si mesmo. E Pedro respondeu com sinceridade. Ele admitiu a baixa qualidade de seu amor, sem arriscar comprometer o que cumpriria. E aí, o, e aí fica interessante. No final da conversa, Jesus prediz o mártir de Pedro. O que antes fora uma promessa vazia, ainda que seria necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Cristo garante que Pedro enfim conseguiria cumprir. Enquanto a falha no amor ficou evidente quando o apóstolo evitou entregar a vida antes de negar a Cristo do que correu o risco. A conversa com o Cristo ressurreto descortinou o futuro. O amor daquele impetuoso discípulo ia crescer a ponto de extravasar com sangue. Jesus ainda disse que o tipo de morte glorificaria a Deus. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Grifos do autor, João 21, 18 e 19. Jesus afirmou que um dia Pedro amaria o Senhor como ele desejava ser amado, com amor pleno, sacrificial. Inclusive, Cristo não poupou detalhes. Disse que o apóstolo estenderia as mãos, ou seja, morreria pela crucificação, um tipo de morte comum no dia do Império Romano. No clássico Livro dos Mártires de John Foxe, de 1507 a 1587, escreveu: dentre muitos outros santos, bem-aventurado o apóstolo Pedro, que foi condenado à morte e crucificado em Roma. Segundo escreveram alguns, Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo, por petição própria, por julgar indigno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor. É comum encontrar detalhes sobre o mártir dos discípulos de Cristo em escritos antigos, especialmente naqueles de autoria dos conhecidos por pais da Igreja. Um deles, Clemente de Roma, citado em Everett Ferguson, em História da Igreja, volume 1, apontava a cidade de Roma como um local onde Pedro foi morto. Dionísio de Corinto também sustentava essa informação, com um acréscimo de que o apóstolo teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. A informação consta no registro apócrifo de Atos de Pedro, no qual Dionísio relata um ministério memorável do apóstolo em Roma e conclui com a história de sua crucificação de cabeça para baixo, por vontade própria, um estilo de execução também mencionado por Orígenes. Independente de serem preciosos ou não os detalhes da crucificação de Pedro, sabemos que ela aconteceu. O próprio Cristo a predisse, e a profecia consolou o discípulo arrependido, mostrando-lhe que o amor sacrificial em falta de no início estaria presente no fim. A conclusão é objetiva: o amor pode crescer. A matéria aqui é intensidade. Sim, existem intensidades distintas. E isso se aplica à devoção do homem a Deus, que pode começar pequena, crescer e terminar gigante.
Penso que essa distinção dos níveis de amor também possa ser vista em um dos jogos de palavras que encontramos no original grego, mas não se percebe na tradução para a maioria das línguas, inclusive o português. A língua original em que o Novo Testamento foi escrito usava as palavras diferentes para o amor, como conotações igualmente distintas. Por exemplo, se a referência fosse um amor familiar, a palavra do grego seria storge. Se físico retratando o ato sexual, eros. Dois outros termos foram utilizados especificamente no diálogo entre Jesus e Pedro, agapau e filéu. Ambos significavam amor, mas em intensidade diferente. Enquanto filéu indica apenas amor, agapau, amor eterno. Aquele apresenta a ideia de gostar e o outro de gostar muito. Acho interessante Jesus ter escolhido essas palavras. Vamos aplicá-las no texto bíblico e encontraremos luz. Na primeira pergunta, você me ama mais do que os outros me amam? O verbo é agapau. Pedro respondeu com filéu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Parece-me que Jesus pergunta sobre uma intensidade maior de amor. E o apóstolo responde, ainda que positivamente, fazendo uma menção da intensidade do menor. Na segunda pergunta, a história se repete. Jesus lança agapau, Pedro se torna filéu. Toda vez, talvez fosse uma maneira de dizer amar eu amo, mas não é tudo isso não. Não é na intensidade que o Senhor está perguntando. Nem é um amor tão grande quanto aquele que eu achei que tinha quando eu prometi morrer por você. Então, vem a terceira pergunta que produziu uma reação emocional em Pedro. A Bíblia declara que o apóstolo ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. João 21:17. Como não conseguiu levar Pedro à dimensão de amor de sua pergunta, Jesus desce ao nível de resposta. Você me filéu? Então Pedro responde, Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu filéu. Seria esse o porquê de uma terceira pergunta ter entristecido o apóstolo? Como se Jesus estivesse perguntando, esse é o nível de amor que você tem para mim? Imagino que, em outras palavras, a resposta daquele futuro grande líder da igreja teria sido mais ou menos o seguinte: o meu amor não vai além disso. Não há como enganá-lo. E eu também não quero enganar a mim mesmo de novo. Todas as respostas de Pedro foram: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. A beleza da conversa, no entanto, está no fato que ainda assim o mestre conclui exaltando o mártir de seu discípulo, mesmo tendo ouvido uma promessa furada lá atrás, uma sequência de gosto em vez de amo. Jesus não coloca um ponto final, apenas vira a página. Mais velho, Pedro teria uma segunda chance, passaria por um segundo teste e sairia aprovado. Russell Norman Chaplin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado, versículo por versículo, diferente de outros comentaristas, argumenta de novo o contrário à ideia de que o jogo de palavras aborda níveis distintos de amor. Ele aponta a alternância de palavras seja apenas uma questão de estilo literário, citando o mesmo emprego em outros lugares do Novo Testamento, nos quais havia a menor intenção de distinguir a intensidade do sentimento. Porém, não baseio a interpretação de que há níveis de amor apenas nas possibilidades de tradução da palavra amor na conversa de Jesus com Pedro. Se, de fato, esse argumento sozinho não é suficiente para tal sustentação da ideia, ainda assim é evidente que Cristo tratava da possibilidade do amor crescer. Durante muito tempo, achei que Jesus fizera 3 perguntas a Simão Pedro apenas pelo propósito de dar-lhe a chance de consertar as coisas. 3 afirmações de amor por 3 negações. No entanto, ao considerar o todo, percebi que o Senhor não queria acusá-lo nem desanimar aquele momento
de autoavaliação induzida, além de levar o apóstolo à conclusão de que mantinha menos amor do que deveria. O Senhor fez isso com o objetivo central: inspirá-lo a crer que um dia o seu amor por Cristo alcançaria a maturidade. É importante lembrar que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele vê potencial de sucesso quando somente enxergamos falha. Ele vê futuro quando nos prendemos ao passado. Quando falhamos em demonstrá-lo amor, ele diz: Eu sei que você ainda vai chegar lá. Assim como Pedro teve a chama da presença reacesa, igualmente podemos tê-la reavivada. Se hoje nosso coração não manifesta amor em intensidade e qualidade devidas a Cristo, ainda assim podemos seguir adiante. É possível crescer em amor, decidi-lo fazer evoluir. Tire os olhos da largada e contemple o que Cristo vê no fim. Mais que palavras. O terceiro princípio, implícito no episódio em que Jesus entrevista a Pedro, é que amor verdadeiro não se limita às palavras, mas também se expressa em ações. O apóstolo João escreveu: Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato de verdade. 1 João 3, 17 e 18. Falar é fácil. Devemos, porém, ir além da declaração verbal de adentrar a prática, demonstrando por meio de atitudes aquilo que professamos. O amor não é sentimento, é ação. Nossas ações precisam fazer um coro com as palavras, não somente no que diz respeito ao amor ao próximo, mas principalmente no amor ao Senhor. Nem falar, nem cantar são suficientes. O próprio Senhor Jesus, citando nas Escrituras, protestou. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Grifos do autor. Marcos 6, 7, 6, 7. De nada adianta ter uma declaração de amor nos lábios, mas a desarmonia no íntimo, um coração distante, anula qualquer confissão. O amor deve ser expresso por meio de ações. Há outro elemento a destacar. Após cada resposta do apóstolo, houve uma solicitação específica do mestre: apacente as minhas ovelhas. Por quê? Porque quem ama trabalha. É como se Cristo afirmasse: se você me ama, precisa ir além de uma mera declaração verbal. Demonstre-o na prática. Destrinchando um pouco mais a fala de Jesus, podemos imaginar um discurso assim: se você me ama, ame o que os amo e faça algo por eles. Assim também estará fazendo algo por mim. Matthew Henry apresenta um pensamento semelhante. Antes de Cristo confiar suas ovelhas aos cuidados de Pedro, ele perguntou: Ame-as? Ele perguntou: Amas-me? Cristo tem uma consideração tão carinhosa pelo seu rebanho que não confiará a ninguém, exceto aqueles que o amam, e portanto não irão irão amar todos os seus por sua causa. Aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo nunca irão verdadeiramente amar as almas dos homens, nem se preocuparão naturalmente com a sua condição como deveriam, nem irá amar seu trabalho. Aquele ministro não ama seu mestre. Nada, exceto o amor de Cristo, irá constranger os ministros a prosseguirem alegremente em meio a dificuldades e aos desencorajamentos que certamente encontrarão no seu trabalho. 2 Coríntios 5, 13 e 14. Mas este amor se torna fácil seu trabalho, e eles se dedicarão seriamente a ele. Quem ama age em conformidade, manifestando o amor com ações de louvor, de serviço e muito mais. Expressões de amor ao Senhor não são liberadas exclusivamente em canções de adoração, mas também e principalmente por meio de trabalho. Sim, aquilo que você faz declara amor. O exercício do ministério é uma manifestação de amor ao Senhor Jesus Cristo. Não é razoável o número de crentes nunca se colocar à disposição para trabalhar pela obra de Deus, enquanto afirmam amá-lo.
Infelizmente, em contraste a uma cultura vivida e admirada no passado, hoje não se absorve bem o conceito de servir, embora o desejo por ser servido esteja em alta. Calma, não se trata de contradição deste autor. Explico. Eu sei e ressaltei até aqui que o serviço não é mais importante do que estar com o Senhor e desfrutar da sua presença. Marta, que o diga. Lucas 10, 41, 42. A questão não é mais importante, mas não deixa de ser importante. O serviço não substitui o relacionamento, mas é sim uma maneira de demonstrar amor. E vale mais do que recitar, cantar, tagarelar, discursar bonito. Você está engajado na obra do Senhor? Não falo de ministério em tempo integral, mas de cristianismo em tempo integral. Você procura levar almas a Cristo? Você ajuda a cuidar delas de alguma forma? Você participa de algum ministério em sua igreja? Você procura servir ainda nas coisas aparentemente mais simples? A igreja jamais cumprirá uma grande comissão se não for mobilizada ao trabalho. A antiga ideia de um pequeno clero trabalhando em prol dos leigos precisa ser definitivamente banida. Todos são convocados a arregaçar as mangas. Jesus morreu para transformar-nos em ministros e sacerdotes. E o que a Bíblia diz é isso não é para uns, é para todos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto com o teu sangue, compraste-o para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, e o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Examine sua própria vida. Procure expressões de amor em forma de serviço de ministério. Se não encontrar nada, é indispensável que haja mudança. São duas possibilidades: ou seu amor por Jesus ainda não é tão intenso e precisa crescer, ou você ainda não aprendeu a expressá-lo corretamente em ações, trabalhando por ele. Em qualquer um dos casos, ajustes são necessários. Fim do capítulo 2 do livro de todo o coração.